Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária e se você quer fazer o programa Amazônia Agora, quer ver a sua cara aqui na nossa revista eletrônica, é muito fácil. Vai lá participar interagindo com a nossa produção, com a equipe do Amazonsat inteiro. Vai lá no nosso Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. Lá você deixa suas dicas, dúvidas, sugestões de entrevistas e muito mais, além de nos assistir na íntegra, ao vivo, aqui na nossa região amazônica, como um todo, no Brasil e no mundo inteiro. Quer rever as nossas matérias? Então vai lá no nosso site www.amazonsat.com.br. E você que gosta de ficar bem informado, está começando a semana, a gente vai entrar no meio da semana, né? Quer saber os destaques da nossa região amazônica? Então confira o Jornal do Comércio de hoje. IPTU pode ficar 30% mais caro. O valor do IPTU 2014 deverá sofrer correção de 30% na média geral. O aumento é decorrente da Lei 1.628 de 2011, que corrigiu a cobrança do valor venal do imposto municipal em 5 anos escalonados. De acordo com a subsecretária de Receita Municipal, significa que no próximo ano, 3/5 dessa correção serão aplicados no IPTU, o que gerou essa média de 30% em relação ao valor lançado em 2013. Segundo o subsecretário de Receita, Armínio Adolfo Pontes, os critérios sobre o lançamento do IPTU 2014 seguem em fase de definição, já como a proposta do novo decreto que regulamenta o imposto e que deverá manter as características deste ano. Bom, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa região, economia, política, agenda cultural, essa é uma dica muito importante. Vai lá no Jornal do Comércio e também na internet. Bom, e agora a gente vai continuar com as nossas notícias do dia, falando sobre um dos principais problemas, além de água. Agora a gente vai falar sobre o trânsito, porque nos últimos dias em Manaus, o estresse devido ao congestionamento no trânsito em Manaus tem sido aí muito comum para a população amazonense. Além do volume de chuva que já causa problemas, o número de veículos circulando em Manaus apresenta um aumento considerável. A cada dia, aproximadamente 6.000 novos veículos entram em circulação no Amazonas. E olha essa dica muito importante. Alternativas como ir ao trabalho de bicicleta ou pegar uma carona podem ajudar a melhorar no trânsito da nossa cidade. O trânsito caótico, buzinas, motocicletas realizando manobras irregulares e estresse fazem parte do cotidiano dos manauaras que precisam utilizar qualquer tipo de automóvel para se locomover. O congestionamento é, sem dúvida, um dos problemas que mais afeta a qualidade de vida dos habitantes das grandes cidades. Atrasado no trabalho várias vezes e a gente está voltando às vezes do trabalho cansado e é muito difícil o trânsito aqui em Manaus. Calmo demais, um engarrafamento para todo lado em Manaus. Sair mais cedo de casa, todo dia tem que ser isso, sair cedo de casa porque senão chega atrasada todos os dias. Dados do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, mostram que nos últimos 10 anos o número de carros circulando nas metrópoles brasileiras aumentou consideravelmente. Algumas capitais, como Brasília e Manaus, experimentaram o aumento no número de carros em grande proporção. Temos um estudo grande, inclusive, e temos uma parceria com a Manaus Trans para tentarmos aí inversão de algumas ruas ou de algumas avenidas nos horários de pico, né, como acontece com outros estados, outras cidades, onde de 6 da manhã às 9 da manhã a mão é invertida para dar mais fluidez para os carros que estão se deslocando, e à tarde, a partir das 5h da tarde, até as 7h30 da noite, faz essa inversão ao contrário. A cada dia, 5.000 veículos novos entram em circulação no estado do Amazonas. Algumas alternativas simples podem ajudar a diminuir o trânsito na cidade. Temos que incentivar outras práticas. Você ir na carona solidária, você usar o transporte público, usar a bicicleta, para que com isso nós possamos tirar das ruas os muitos veículos que estão aí. Nas concessionárias, os clientes acabam sendo atraídos pelos consórcios, o pagamento facilitado, pelas baixas taxas de juros e redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI. Esses itens contribuem para a população comprar o tão sonhado automóvel. Cleide já possui 3 carros na garagem e agora vai adquirir mais um. Mas eu vou me desfazer de um, para não acumular mais carros, né? O trânsito diminuir um pouco, se depender de mim. Para Paulo Henrique, diretor do Manaus Trans, apesar do governo do Amazonas ter realizado algumas obras para facilitar o trânsito,
como a construção da Avenida das Torres e passagens de níveis, elas ainda são poucas para resolver o problema. O investimento que a Prefeitura consegue fazer é insuficiente para a quantidade de veículos, falta recurso para fazer os investimentos necessários. Hoje Manaus precisaria de uma ampliação do sistema viário, alargamento de algumas vias, existem alguns pontos que precisariam ser feitas algumas obras de arte, além do que nós precisaríamos urgentemente de pelo menos uma norte-sul e algumas leste-oeste para oxigenar um pouco mais as vias que já estão extremamente saturadas. Com o fluxo de automóveis crescente, resta aos manauaras ter paciência e educação no trânsito. Bom, e para facilitar o acesso ao centro de Manaus, mudanças no trânsito foram feitas para melhorar e programar aí uma coisa mais esperada aí já, para que vai ter muita movimentação no centro de Manaus, e para não ter nenhum problema foram feitas essas mudanças, e o repórter Haroldo Medeiros, traz pra gente. Confira. A partir do dia 1º de dezembro vão ser realizadas algumas mudanças no trânsito no centro de Manaus. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é Paulo Henrique Martins, diretor do Manaus Trans. Quais são as mudanças que vão ser realizadas nas áreas ali do centro? Então, o Natal está chegando e o prefeito tem uma preocupação muito grande com o centro da cidade. Dessa forma, nós vamos, a partir do dia 1º de dezembro, flexibilizar o estacionamento, permitindo estacionamento em algumas áreas que hoje não são permitidas, para que as pessoas que vão ao centro fazer suas compras tenham mais possibilidade de estacionar. A 7 de setembro é uma via que só é permitido estacionar de um lado, será permitido o estacionamento do outro lado ao longo do mês de dezembro, e outras vias estão sendo analisadas pela engenharia do Manaus Trans, além do que nós teremos agentes de trânsito para o horário estendido que o comércio vai efetuar durante o mês de dezembro. Acertamos isso com a associação comercial, de modo que as pessoas que forem ao centro no mês de dezembro terão ali o acompanhamento, mais vagas para estacionar e agentes de trânsito para orientar o trânsito. Nessa época do ano, sempre o trânsito fica mais intenso. Tem alguma dica também para as pessoas utilizarem também o transporte público? Quais são as outras dicas? Nós temos o transporte público que chega no centro aquém da sua capacidade, então tem bastante vaga. Então quem vai ao centro pode utilizar os ônibus para ir ao centro da cidade. Além do que procurar fazer as compras antecipadamente, não deixar para a última hora, porque nos últimos dias, quando todo mundo deixa para fazer as compras nos últimos dias, é onde realmente a gente tem o problema no trânsito. Então essas foram as dicas para vocês que vão realizar as compras de fim de ano. Eu volto com você. Bom, e na edição especial hoje do Amapá News, você vai conferir o seguinte destaque: que depois do Outubro Rosa é a vez do Novembro Azul. Durante todo o mês, o IJOMA realizará uma programação super especial para arrecadar recursos e estimular o homem a cuidar mais da sua saúde, com atenção especial e prevenção também do câncer. Essas e outras informações você acompanha às 13 horas em ponto aqui na tela do Amazon Sat. E o Amazônia agora vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!